Farofeiros, piremoanos, bem-vindos a mais um Sextou com Farofa, comigo hoje, Rodrigo Guilocos. E aí, galera, tranquilo? Sexta-feira aí, chegando a eleição, É voto não é pinico, então, ó, consciência. É verdade, é verdade. Falando nisso, domingo agora são as eleições aqui no Brasil, eleições gerais, né, para presidente, governador, senador, deputados. Vagabundo. A maioria deles, os Maioria. candidatos são, né? Mas nós vamos aqui falar para vocês, trazer 5 filmes brasileiros que falam sobre política, para você assistir aí em climas de eleição. Não, Guilherme? Na verdade, são 4 filmes e um documentário. Sim. Polêmico. Sim. Respeitem a nossa lista. Sim. Lista igual opinião, né? Lembrar do pi. Lista igual opinião, que é igual outra coisa. Vamos lá. O primeiro filme da nossa lista é Getúlio, de 2014. Né? Ele conta a história sobre o nosso presidente, Getúlio Vargas. Né? É um filme que foi dirigido pelo João Jardim e ele conta a história dos últimos 19 dias de vida do Getúlio. Getúlio, para quem não sabe, Getúlio foi o nosso presidente da República que se suicidou. Exato. É o pai do nosso 13º, o pai da CLT. Da CLT. Na época ele era conhecido como o pai dos pobres. Pai dos pobres. É isso. Mas ele foi um dos presidentes mais importantes da história mais do queridos Brasil, também, um né? dos mais queridos. Foi também um ditador, né? O primeiro mandato dele foi como ditador. Depois foi eleito pelo povo. E aí, nesse mandato que ele foi eleito, ele acabou se suicidando por pressões políticas e tudo mais. Por um eminente golpe militar, que os militares estavam tramando de dar. Acabou que eles deram 10 anos depois. Mas deram, né? A sementinha estava plantada. Exatamente. Todo mundo fala que o golpe militar foi o fantasma do comunismo, que ia assombrar o Brasil. Nenhuma, porque 10 anos antes... Mas já tinha dedo americano naquela época. A CIA já estava infiltrada. Seus dedinhos aqui no Brasil. Mas conta a história desses 19 últimos dias de vida de Getúlio Vargas. A gente tem o Tony Ramos como presidente Getúlio Vargas e a Drica Moraes fazendo a filha dele, a Alzira Vargas, né, que é quem encontra o corpo do pai dele lá, né, na cama quando ele se mata. E tem também o Alexandre Borges como Carlos Lacerda, né, foi governador da Guanabara, Guanabara. E era um rival, um inimigo mortal do político Getúlio Vargas. Alguns prêmios, né? Esse filme ele foi indicado a 14 grandes Otelos. O Grande Otelo, para quem não sabe, é o grande prêmio do cinema brasileiro, né? O Academy Awards, né? Tem o Oscar, carequinha dourado lá. Também tem o Kikito, né? Que é o Kikito, né? De Gramado. De Gramado também. Sim. E aí tem o Grande Otelo, que é um Grande Otelo desenhado pelo Ziraldo até, e foi esculpido lá em ouro. Enfim, esse é o Grande Otelo. Foi indicado a 14 grandes Otelos e venceu 3. Ator, o Tony Ramos, tá arrebentando, tem uma maquiagem, bem tirando a barriguinha nele e tal. Para maquiagem e direção de arte. Esse filme está na Netflix. Vai lá conhecer um pouco da história. A história do Brasil. Que loucos! O próximo é um filme que foi indicado ao Oscar. O que é isso, companheiro? Isso, é um filme baseado em fatos, dirigido pelo nosso queridíssimo Bruno Barreto, irmão do Fábio Barreto, com Alan Arkin, né? Que ganhou o Oscar também. Sim. Então são atores americanos renomados. O filme é de 97, não é isso? Se não me engano. Tem o Pedro Cardoso, que faz o papel do Fernando Gabeira. Isso. E a história conta o sequestro do embaixador, chanceler, diplomata americano aqui no Rio de Janeiro durante a ditadura militar. Exato. Né? Um grupo armado, né, de guerrilha que estava lutando contra a ditadura militar. Na época chamavam de terroristas. Né? Terroristas. Os militares chamavam de terroristas. Subversivos. Né? Mas enfim. E tem o Pedro Cardoso. Engraçado ter um elenco de comédia, né? Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Luiz Fernando Guimarães. O pessoal do TV Pirata. TV Pirata. E a carga dramática que eles passam é muito boa, né? Nem dizem que eles são atores de comédia. Mas como um ator é tão bom que ele consegue jogar nas duas linhas, né? Que você nem percebe, igual o nosso querido Jim Carrey. Ele, tanto no drama como na comédia, arrebenta, né? Arrebenta. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, vi esse filme, ele foi indicado ao Oscar, para mim, assim, nossa, foi o primeiro filme nacional que eu vi que eu fiquei
maravilhado foi esse que foi, eu falei, pô, que é isso, companheiro, era muito... Tinha cenas em inglês também, faladas em inglês, né? Legendado, assim, pô, será que é um filme americano passado aqui no Brasil? Mas não, o filme é muito, muito, muito bom, vale a pena. Isso aí. É a história nossa, não vou falar ditadura militar, porque eu não gosto desse termo, porque eu não acho que não teve uma ditadura, eu acho que foi um regime militar. Ditadura é quando tem um ditador, e aqui não teve ditador, teve um regime militar que foi trocando de poder entre os militares. Como foi prejudicial a liberdade com a imprensa, com os políticos que pensavam que os opositores, como é que os militares caçavam, mostra as torturas dos militares, como é que eles faziam com quem era contra o regime deles. Então o filme assim, ele é bem marcante para mostrar pra gente, para você que é novo, que não passou por essa fase da história brasileira, para mostrar que como foi ruim. Tem gente que fala, volta regime... Intervenção militar! Volta aquele bando de putz. Lunáticos, né? Lunáticos. Você não sabe o que está falando. Exatamente. Voltando a falar do filme, tem 2 atores gigantescos do cinema nacional, que é o Selton Mello e a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro também faz uma participação no filme. Isso. E foi indicado ao Urso de Ouro, do Festival de Berlim. Também, né? Então, aí, não é um filme, qualquer filme. Não é qualquer filme. Né? E eu aposto que você nunca assistiu esse filme. Porque é um filme que meio que foi esquecido, assim, no Brasil, né? Não passa muito na TV aberta. É difícil, é verdade. Esses dias eu vi, esses dias não, deve ter uns meses atrás, passou no Space. Olha aí. Tá vendo? Assista. Muito bom. Ele tá no Globoplay e no Prime Video, só que nessas 2 versões premium, né? Que você paga um cascalho a mais para poder assistir. É fora assinatura. Próximo filme mais recente, de 2019, chamado Marighella. Né? Esse filme deu o que falar na época. Primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, estrelado pelo Seu Jorge como Carlos Marighella, né? Um dos opositores, lutadores contra a ditadura, opositor político da ditadura do regime militar. Mais um filme sobre essa época, né? Exato. Que tem história pano pra manga. Ou se tem história, né? Ou se tem história. Senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Esse filme conta a história, como a gente falou, do Carlos Marighella, um opositor político do regime militar, que foi assassinado em 1969, aos 57 anos, pelo DOPS. Né? O DOPS, na época, era a Delegacia de Opressão Política e tal. E, enfim, era onde se aconteciam as torturas e tudo mais. E, na história real, ele foi assassinado pelo delegado Fleury, que não está no filme, porque a família dele, né, pediu para não tê-lo no filme. E aí foi o Bruno Galeasso que fez esse personagem, se eu não me engano, o nome dele é Lúcio, né, delegado Lúcio, como se fosse o delegado Fleury quem foi que mandou matar o Carlos Marighella. Né? Enfim, é um elenco também estrelado de Humberto Carrão, Bruno Galeasso, como eu falei, tem a Adriana Esteves, o Seu Jorge, Erson Capri. Ele foi muito bem recebido pela crítica lá fora. Sim. Foi aplaudido de pé, acho que foi no Festival de Veneza, não foi? Foi, Veneza. Veneza, que ele ficou de pé lá, o pessoal aplaudiu muito o filme. Só que como aqui no Brasil, nós temos aquela síndrome de vira-lata, e aí essa polarização política entre esquerda e direita, aí já criou-se um outro foco para o filme. O filme acabou sendo boicotado aqui no Brasil por um monte de coisa. Aí tem vídeos no YouTube de sessões de filmes quando o pessoal da direita ficou vaiando, xingando, tacando ovo. O que foi? Não teve um pessoal também que foi recebido lá e tacaram ovo? Sim. Não foi? Sim. Esse filme chegou a ser boicotado no próprio IMDb. Né? Antes de ser lançado no Brasil, eles liberaram a votação e o filme ficou com 2 estrelas de 10. Né? E aí o pessoal do IMDb fechou a votação. E aí esperou o filme sair para poder liberar votado. Hoje ele está, acho que 7 e pouco, ou 6 e pouco, né, de nota no IMDb. Esse filme estreou, demorou muito para sair. Demorou. Mas estreou em 2019 e foi indicado a 17 grandes Otelos do Grande Prêmio do Cinema Nacional e levou 8 prêmios, incluindo o melhor filme, ator para o Seu Jorge, levou um prêmio especial de primeira direção de longa para o Wagner Moura, figurino, direção de arte, fotografia, roteiro adaptado e melhor som.
também não é qualquer filme que está aqui na nossa lista, hein? A gente só tá, ó. Ele não entrou na listagem do Oscar, então ele foi pré-selecionado, mas não foi para toda essa confusão. Finalista, não chegou a ser. Para toda essa confusão de boicote e tudo mais, ele foi cortado. E ele está disponível no Globoplay, também na versão Premium. Tu paga um cascalho e assiste. Exatamente. Próximo filme é uma sequência, Guilocos. Isso aí, é um filme de 2010, nosso queridíssimo José Padilha. Sim. Todo mundo já sabe qual filme que é, né? É muito simples, que é Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. Exato. Depois daquele enorme sucesso do primeiro Tropa de Elite, né? Sim. Levou o Urso de Ouro. Pô, esse filme, assim, pra mim, eu fico com o meu coração, em filme nacional, tem aquele que é a medalha de ouro. Uhum. Que pra mim, não sei se você já viu esse filme, é Dois Coelhos. Conheço. Do Afonso Poyar. Conheço. Esse filme, pra mim, é o topzão nacional. Esse aí, pra mim, é medalha de ouro. Não tem filme melhor do que ele. Mas como ele tá muito acima, ele é ao concurso, não tem ninguém pra chegar perto dele, ele tem aquele baixo que fica entre Cidade de Deus e Tropa de Elite. Meu coraçãozinho fica meio dividido. Uhum. Mas o segundo, o Tropa de Elite, ele fala sobre o outro lado do Capitão Nascimento quando ele entra pra política. Exatamente. Ele entra pro sistema. É, isso aí. O sistema é foda. O sistema é foda, parceiro. Quer rir? Tem que fazer rir. Isso aí. Então, o Rio de Janeiro não é para amadores. Não é. Tanto é que nossos 5 últimos governadores foram todos presos. Sim, só quem não foi preso foi a Benedita. Porque foi vice e assumiu. Foi igual o Cláudio Castro agora aqui também. Quem foi vice, que ele foi. Mas quem não foi isso, foi todo mundo preso. E mostra os bastidores do Capitão Nascimento na política, tentando ver como é que é o lado político com a polícia. Ele está vendo agora de um outro lado, o lado quando a imprensa bate na polícia. Ele tem aquele embate com Freixo, que no filme ele tem outro nome. Diogo Fraga. Que é o Fraga. Isso, né? o Fraga. Que é o Fraga, que é assim, uma analogia ao Marcelo Freixo. Sim. Tem algumas coisas que eu acho que ali é verdade, outras coisas que são muita fantasia, mas a verdade é nua e crua em termos da ação policial no Rio de Janeiro. Exato. E o filme conta com o Wagner Moura de volta aí, como Capitão Nascimento, agora não é mais Capitão Nascimento, né? Agora é o secretário de Segurança. Isso aí, secretário de Segurança. E o André Ramiro, de volta agora como Capitão Matias, que assume o posto do Capitão Nascimento. Isso, no POP. O Miriam Cortaz como Tenente Coronel Fábio. Foi promovido. Caiu pra cima, né? Caiu pra cima. E o Mirandir Santos como Diogo Fraga, que é a versão do Marcelo Freixo no filme. Né? Esse filme foi indicado a 17 grandes Otelos também e levou 8 também. Olha só. Melhor filme, melhor direção e melhor ator para o Wagner Moura. São 3 desses prêmios, né? Além de levar também o prêmio popular de melhor filme pela votação popular, né? E ele está disponível também no Globoplay, naquela versão premium. E para o que não sabe, o José Padilha ele fez o Robocop, o reboot do Robocop, por causa desse filme. Sério? Agora o último e o mais polêmico ficou para o final. Né? O nosso documentário, você deve saber qual que é, né? Democracia em Vertigem, de 2019. Da Petra Costa, né? Exato, da Petra Costa. Foi feito diretamente para a Netflix. Encomendado pela dona Netflix. Né? E o que você acha desse documentário? Olha só. Primeiro, Sinceridade. Ele conta a história, só para falar da sinopse, né? Ele conta a história dos momentos que antecederam o impeachment da Dilma até a ascensão do Bolsonaro em 2016. Não chegou a ser ascensão, né? Foi só como é que a polarização começou, na verdade. Sim, né? sim. Porque como ele é de 2019, o Bolsonaro já era presidente na época, né? Então, no final, colocaram ele como o antagonista do filme. Exato. O Thanos do filme. Pra sequência, né? É verdade. Igual o Vingadores. Igual o Vingadores, Ó, todo mundo virou pó, vamos ter que reverter isso agora em 2000. Vamos ter que eleger o Lula de novo pra poder fazer o estalo. Faz todo sentido agora, faz todo sentido. Vou ter que rever o filme. Mas, enfim, ele conta essa história, esse recorte da história do Brasil, que mostra os momentos que antecederam, toda a trama por trás do impeachment da Dilma, né? E, enfim... Quase que sai golpe. Né? Mas
No filme ele mostra toda essa documentação dos áudios, das conversas gravadas do Eduardo Cunha, do Temer, do Romero Jucá, né, com o Supremo com tudo, igual o Romero Jucá falou. Então, dá-se a entender de que foi se tramado um golpe para derrubar a Dilma e o MDB assumir o poder finalmente. Né? Mas o que você acha do documentário? Cara, sendo sincero, sinceridade. Eu vi esse documentário quando lançou, porque foi aquele burburinho todo na época. Sim. Então eu assisti, quando lançou, acho que no mesmo dia, no dia seguinte, eu assisti esse documentário. E é pura fantasia. Aquilo ali é uma obra de ficção, na minha opinião. Você pode ter opinião diferente, discordar, é normal. Ela romantizou o impeachment, dando a entender que a Dilma e o Lula lá, o pessoal do PT, eles foram vítimas, tá, de um golpe para poder tirar ela do governo. Tá? Então, assim, analisando friamente. Na época, diziam que não era golpe, foi impeachment. Sim. Ok? Hoje em dia, eu tenho a convicção que foi golpe. Foi golpe. Mas foi um golpe dentro das 4 linhas, como costuma falar o nosso querido presidente. Eles romantizaram muitas das coisas que aconteceram ali, como se botasse a Dilma como coitadinha, como o PT coitadinho. Eles não foram coitadinhos em nenhum momento, nem a Dilma, nem o Lula, nem ninguém, Eduardo Cunha, ninguém. Todo mundo ali. Vítimas, né? Não tem vítima nessa história. Ela errou, ela confiou. Tanto é que o erro da Dilma foi que ela se fechou numa bolha tão grande que não deixou as pessoas próximas chegaram, ela se fechou e ela caiu sozinha. Porque todo mundo pulou fora, ela se fudeu, sozinha. Sim. Tanto é que o Temer foi o primeiro rato lá pro lado do barco. Fez cartinha e tudo. Então assim... Então esse documentário, na verdade, ele passa uma sensação de romantizou. Ah, tadinha da Dilma, ela sofreu um impeachment, foi um golpe da direita para tirar... Não é isso, não é verdade. É válido, né? Eu terminei o documentário chorando. Você falou uma obra de ficção, né? Eu terminei o documentário chorando porque, tipo, você vê para onde que o Brasil foi, né? Onde a gente foi desembocar justo no... Muita gente naquela época falavam do Bolsonaro que ele seria uma coisa horrível para o país. Eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém, que eu votei no Bolsonaro em 2018, não me arrependo de ter votado nele. Quer dizer, me arrependo... Entre o Haddad e o Bolsonaro, eu não ia votar branco e nulo, porque eu não voto branco e nulo de maneira nenhuma. Votei no Bolsonaro porque eu achei que, por ser meio piroca das ideias, meio maluco, ele fosse bem assessorado, ele, de repente, tomava um rumo diferente do Brasil. Eu tentei achar, chutei, entendeu? Enfim, mas tinha que sair o PT do poder. Naquele momento do Brasil, tinha que ser tirado do poder. Naquele jeito, não tinha como manter... E esse documentário, ele queria que as pessoas sentissem pena de não... Ah, olha o que vocês fizeram. Daqui a uns 30, 40, 50 anos, isso nas escolas, imagine um professor de história dando uma aula de como foi o Brasil de 2010, 2012 até 2022. Porra. Foi um período muito... Na época, eu também fui a favor do impeachment, porque a Dilma, como você falou, ela ficou sozinha, ela se isolou. Não tinha como governar... O Brasil ficou em governabilidade nenhuma. Isso aí. Não tinha como, ela não tinha para onde correr. Sim. E ela quis ainda usar de subterfúgio para colocar o Lula como ministro. Para para aliviar o Lula, para livrar o Lula, entendeu? Assim, porra, é complicado. Não existem vítimas. O documentário bota o PT, a Dilma, o Lula como vítima. Vítima, que foi. Mas quem se aliou, quem procurou o Michel Temer não procurou a Dilma nem o Lula. Todo mundo sabe disso, que o PT que procurou para poder formar uma coalizão para poder ganhar as eleições. Isso aí. Que o PT sozinho não ia ganhar, tinha que buscar apoio. Quando tu fala do Centrão hoje em dia do Bolsonaro, né? O PT faz a mesma coisa para poder ganhar. Porque o Lula não fala do Centrão. Não, ele sabe. Ele sabe. Por que eu vou votar no Lula? Por quê? Porque minha vida em 2002, pega minha qualidade de vida hoje, qualidade de vida de 2002. Hoje em dia, cara, não tem como viver. Tu vai no mercado, compra... Foi no McDonald's ontem, um lanche R$40. Um lanche R$40. Em 2002, eu ia pra Argentina. Ia passar férias na Argentina. Isso aí, isso mesmo. E é verdade. É verdade, não é mentira não. Comprava dólar. Isso aí, no mesmo emprego. No mesmo emprego. E tá no mesmo emprego. Exatamente, no mesmo emprego.
Mas, enfim, espero que você faça uma boa escolha agora em domingo, dia 2 de outubro, nossas eleições gerais aqui no Brasil. Vote com consciência, vote com o seu coração. Espero que você tenha gostado da nossa lista. Se você tem mais filmes ou se você não gostou de algum filme da nossa lista, bota aqui nos comentários, não deixa de comentar. Muita gente, Lucas, comenta com a gente no privado e não bota não bota no comentário aqui. Escreve, cara. A gente vai lá, a gente vai dar um... Quando eu falei da pauta até para um amigo meu, assim, tem que falar sobre Chateau, o Rei do Brasil. Também é um filme político. É um bom filme. Que a política do lado, os bastidores e quanto a ficção e os bastidores. É verdade. Mas assim, a gente escolheu 5, teve que escolher 5. Exato. Então, fica aí a nossa lista. Mais uma vez, vá votar também. Não vai fazer, não vou votar não, para pagar a multa lá de, sei lá, R$1, R$2, como é que tá a multa? Eu nunca paguei porque eu sempre votei. Não? Vote, e vote com sabedoria. Isso aí. Vamos embora? Vamos embora. Partiu então? Partiu. Valeu! Quero ver chegar, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. Fábio Cabeça vai estourar esse vídeo!